Realmente, quando se trata de agricultura, a agricultura é um dos assuntos mais cobrados no Enem, porque a agricultura ela envolve uma cadeia produtiva, e essa cadeia produtiva ela traz para países que nem o Brasil, ela traz uma série de benefícios, principalmente na questão do PIB, né? Que está relacionado com aquilo que o país vende, aquilo que o país arrecada. Então, quando se trata de agricultura, a gente tem que entender o processo da formação, dentro do conceito de desenvolvimento agrícola. E é por isso que para entender a agricultura, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender os sistemas agrários ou sistemas agrícolas, a forma de produção, desde quando isso começou, qual foi o desenvolvimento para isso acontecer e principalmente você tem que entender que há um divisor de águas na história da agricultura. E esse divisor de água nós chamamos de Revolução Verde. E essa Revolução Verde, que será implantada pelos Estados Unidos, essa Revolução Verde ela teve um peso muito grande na produção de alimentos do planeta. Se tem uma coisa que eu posso garantir para você hoje, numa questão geopolítica, numa questão geoeconômica, é que não falta alimento no mundo. O problema é, a gente tem que associar o alimento com a renda. Assim como a renda é concentrada, o alimento é concentrado. Nós temos hoje um pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. 1 bilhão passa fome. Se nós voltarmos lá no comecinho do século XX, onde nós tínhamos mais ou menos aí 3 bilhões, 3,5 bilhões de pessoas, 1 bilhão passava fome. Quando nós tivemos a Revolução Verde nos anos 60 do século passado, do século XX, a gente tinha mais ou menos aí em torno de 5 bilhões de pessoas, 1 bilhão passava fome. A Revolução Verde, a ideia dela, a propaganda dela, era justamente que nós tivéssemos uma erradicação dessa fome no planeta, acabar com a fome no planeta. Claro que era todo um viés econômico, uma propaganda. De certa forma, ela conseguiu diminuir a fome no planeta, porém ela trouxe problemas, concentração de terra, grandes corporações que passaram a produzir nesse meio agrícola e passaram a concentrar riqueza em países que nem o Brasil, ou seja, a gente vai ter consequências por conta desse desenvolvimento agrícola promovido pela Revolução Verde. Mas é um assunto que a gente vai ver já já. Vamos visualizar aqui a questão dos sistemas agrícolas. Eu separei alguns aqui, vamos entendê-los então, né? Então, quando se trata de sistema agrícola, vamos pegar o primeiro sistema que nós tivemos, uma herança colonial, né? Que é o chamado plantation ou plantation. Plantation é um sistema voltado à monocultura, ou seja, você vai plantar um só produto em grandes áreas. E qual que é a ideia dessa produção de produto em grandes áreas? A ideia, evidentemente, que ela é exportação. Não é uma ideia de produzir alimentos internos, mas sim externos. Como é uma herança colonial isso aí vai começar no planeta, especificamente durante a exploração, durante a ocupação europeia na América, na África e em alguns países da Ásia. Então, plantation é monocultura destinada à exportação. É plantar um só produto para exportar. Esse é o objetivo. Mão de obra barata, evidentemente que ela vai começar com a mão de obra escrava. Essa mão de obra não precisava ser qualificada, bastava ela colher, evidentemente isso, por conta dessa condição de agroexportação. O Brasil vai começar com café, o Brasil vai desenvolver a cana-de-açúcar para isso. Hoje nós temos a soja, evidentemente. É claro que o sistema de plantation hoje ainda persiste, ainda é monocultura voltada para a exportação, só que nos dias de hoje ele apresenta um desenvolvimento através de novas técnicas, novas formas de produção e, é claro, novas técnicas com máquina, com maquinário. Tá? Mas ainda continua aquela característica de um plantation que é voltado à exportação, agronegócio. Nós somos um país agroexportador. Até os dias de hoje persiste isso, né? Não é ruim para nós isso, é claro, porém isso só representa uma herança que nós tivemos, que é a herança de você plantar um só produto em grandes áreas para exportar. Nos dias de hoje, quem desenvolve, quem aproveita isso, são essas grandes corporações. Não quer dizer que nós não temos brasileiros que produzem, temos sim, tá? Mas o plantation é uma herança colonial.
Segundo sistema que a gente vai ter, ou o outro sistema que nós teremos, é o sistema de itinerante, né? Esse sistema de itinerante, ele é muito comum em algumas regiões do Brasil. Hoje ele não tem uma visibilidade ou uma expansão como ele já teve nos anos 60, nos anos 70, tá? Ele envolve técnicas arcaicas de plantio, como por exemplo a queimada, que está nessa imagem para você ver. A mão de obra ela é familiar e ela é pouco qualificada. Itinerante em que sentido, professor? O cara planta e sai, ocupa aquela área o máximo que ela tem ali, vai sugar o máximo dessa área e vai embora para outra, e assim vai numa forma de aproveitamento do solo, até quando esse solo puder ser utilizado com a sua potencialidade. Então vejam que esse é um processo que desgasta o solo. Esse é um processo que ele prejudica o solo em médio e longo prazo. Mas ainda existe algumas regiões do mundo, especificamente na Ásia e na África, algumas regiões aqui da América Latina, nós ainda temos essa prática itinerante. O sistema de jardinagem. Esse sistema de jardinagem, ele é muito praticado hoje em algumas regiões da Ásia, tá? Ele é em pequena propriedade, diferente do plantation ou do plantation, né, que é em grande propriedade. E nesse caso aqui, a gente chama essa cultura aqui de terraceamento, são terraços, são degraus, para que não haja um desgaste desse solo. A água da chuva ela vai cair, vai se compactar, vai cair, vai se compactar. Geralmente é plantação de arroz, isso aí no Sudeste Asiático, a risicultura, né? Mas a diferença da jardinagem para itinerante é que ela já apresenta uma policultura, então você tem uma variedade de produtos. Lembrem, né? O plantation ele é monocultura, um só produto em grandes áreas. A área da jardinagem ela é menor e você tem uma variedade de produtos nessa região. Ainda continua aquela mão de obra familiar, a gente pode colocar que ainda continua aquela mão de obra familiar. Nesse caso, esses degraus aí, esse terraceamento, como eu falei, é para preservação ou para manutenção do solo. Isso é muito comum nas regiões do Sudeste Asiático pela declividade ou pela instabilidade do relevo, tá certo? E aí a gente vai chegar nessa chamada agricultura moderna. Essa agricultura moderna ela vai ter um carro-chefe. Quem vai começar com essa agricultura moderna, quem vai desenvolver essa agricultura moderna são os Estados Unidos, né? E de que maneira eles vão desenvolver isso? Lá nos Estados Unidos existe um sistema agrícola desenvolvido nos chamados belts, ou cinturões agrícolas. O que significa isso? O que são esses cinturões agrícolas? Cada produto agrícola, num conceito técnico, ele vai ter o seu tipo de clima, o seu tipo de solo, né, para se produzir com qualidade ou para que haja um aumento da produtividade. E aí então o que eles fazem? Eles criam uma ideia e desenvolvem essa ideia na prática para que os produtos estejam relacionados às suas condições físicas inicialmente. Consequentemente, a gente vai ter um aumento da utilização do maquinário, da máquina, da modernidade mesmo de fato. Novas técnicas vão ser utilizadas, técnicas intensivas. O que significa isso? Você quer produzir muito num curto espaço de tempo. E para produzir muito num curto espaço de tempo, você precisa de seleção daquilo que você vai produzir. Então, haverá uma seleção de sementes. Na questão da pecuária, haverá uma seleção de animais. Essa seleção, ela implica, ela promove um desenvolvimento maior na produtividade. Não significa que haverá um aumento na produção, haverá um aumento da produtividade. Então, se você plantava 30 pés de milho numa hectare, agora você consegue plantar 100. Então você teve um aumento na produtividade, não aumentou a sua produção, a área de produção continua a mesma, mas aumentou a sua produtividade. Se antes você tinha uma cabeça de gado por hectare, agora você consegue colocar 8 cabeças por hectare, ou seja, a produtividade foi muito maior. Isso vai fazer com que haja um desenvolvimento econômico muito forte nesse país. É por isso que nós falamos que os Estados Unidos são
os líderes, aqueles que vão promover o que nós chamamos de Revolução Verde. Mas o que é Revolução Verde, professor? A Revolução Verde nada mais foi do que um aprimoramento nas técnicas agrícolas nos anos 60, para que houvesse um maior controle humano na questão da produção, né? Houvesse emprego maior de tecnologia dentro desse campo. Porém, essa maior tecnologia implica em quê? Você vai ter agora um agronegócio desenvolvido. Grandes corporações vão entrar nessa produção agrícola. Porque o objetivo dessas grandes corporações, que é claro, evidentemente, que é ter lucro, essas grandes corporações também vão produzir agora em escala global. A propaganda da Revolução Verde era a fome. Essa era a sua propaganda. Vamos erradicar, vamos acabar com a fome no mundo. Claro que era uma propaganda capitalista dessas corporações. Erradicou a fome? De certa forma, sim, porém houve uma concentração de riqueza. E essa Revolução Verde ela vai ser prejudicial no início dela, principalmente até os anos 90, até os anos 2000, para os pequenos agricultores. Eles não conseguiam competir com os grandes agricultores. Porque, resumidamente, a gente vai ter uma modernização no sistema produtivo. Isso que é a chamada Revolução Verde. Essa modernização no sistema reprodutivo, ela implica no quê? Máquinas, primeira coisa, máquinas, menos mão de obra. Ela implica no uso de fertilizantes defensivos agrícolas. Por isso, grandes corporações estarão envolvidas. São essas grandes corporações que vão produzir esses defensivos agrícolas. São essas grandes corporações que vão produzir as sementes transgênicas, por exemplo. São essas grandes corporações que vão desenvolver esse modelo produtivo de alta produtividade e, é claro, um modelo que sistematicamente ele consistia na ideia de salvar a agricultura mundial, para que o mundo não tivesse mais essa ideia de fome. Os Estados Unidos são os líderes dessa Revolução Verde, são eles que vão desenvolver esse processo mundo afora. Essa inovação, esse desenvolvimento promovido pela Revolução Verde, é claro que ele vai trazer muito mais alimentos. Vai ser um divisor de águas na história da agricultura mundial. Esse divisor de águas vai fazer com que a gente tenha países desenvolvidos cada vez mais implementam novas técnicas agrícolas, máquinas, sementes, o mundo transgênico então vai ganhar espaço. E esse mundo transgênico vai colidir, porque a gente vai ter uma briga de grandes corporações, aquelas que produzem os defensivos agrícolas ou os agrotóxicos e aquelas que produzem as sementes transgênicas, elas vão duelar, até que vai chegar uma hora que elas vão se fundir. Porque não tem lógica elas brigarem, se elas podem se fundir e elas desenvolverem defensivos agrícolas e desenvolverem sementes transgênicas, né? Basicamente seria isso. O Brasil ele vai estar inserido nessa ideia da Revolução Verde? Sim, o Brasil vai estar nessa Revolução Verde, com certeza. Isso vai ser implantado durante o governo militar no Brasil, né? Vai se criar uma empresa que até hoje, uma empresa estatal que até hoje ela funciona e funciona com qualidade, que é a Embrapa, né? Ela vai ser criada para isso. Essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela vai ter a prática, ela vai ter o objetivo de promover esse desenvolvimento no Brasil, porque o Brasil tem características físicas positivas como o clima, o solo, o relevo e principalmente para essa Revolução Verde ganhar espaço no Brasil, água. O Brasil é um país que tem muita água e a gente planta sem precisar irrigar. A gente planta e só espera chover. Isso é muito vantajoso. Vantajoso por quê? Porque se torna barato produzir no Brasil. É barato por quê? Porque você não tem um custo com uma questão de irrigação que é algo muito caro no mundo europeu e no mundo estadunidense, que são esses caras que vão desenvolver essa Revolução Verde. Então vejam, como que isso desenvolve-se no Brasil? Como que essa Revolução Verde ela vai estar desenvolvida no Brasil? Como que isso se apresenta hoje no campo brasileiro? A gente vai ter hoje no campo brasileiro chamados complexos agroindustriais. Esses complexos vão criar uma cadeia produtiva.
Essa cadeia produtiva gera uma diversidade de emprego. Então hoje, a Revolução Verde ela vai criar os CAIs, Complexos Agroindustriais. Dentro desse contexto, a gente vai ter os três setores da economia trabalhando em conjunto. O setor primário, que é aquele que produz, o setor rural, ele vai produzir a semente, vai produzir de certa forma a soja, o milho, o algodão, o café, o boi, né? A gente vai ter o setor secundário que vai manufaturar, que vai transformar isso, e a gente vai ter o setor terciário que vai comercializar, que vai transportar isso. Então veja como é um conjunto o conjunto dos setores promovido por esses complexos agroindustriais. Isso trará para o país um ganho muito expressivo desse volume de produção que o Brasil passa a ter. Vejam, a estimativa para 2021 agora, 2020, 2021, era que nós tivéssemos aí em torno de 40 bilhões de reais o que nós tivéssemos de lucro. Não foram esses 40 bilhões, vão ultrapassar 90 bilhões. Por conta desse agronegócio que segura. O agronegócio hoje segura a nossa economia, não deixa cair tanto. E por que ele faz isso? Especificamente porque ele é um setor que funciona hoje, né? É muito comum, a gente tem que entender uma relação. Da porteira para dentro o Brasil funciona muito. O nosso problema é da porteira para fora. Esses complexos agroindustriais, eles são motivados, eles são criados, eles são estruturados por grandes corporações. E essas grandes corporações desenvolvem esses complexos para que haja cada vez mais um lucro. Cria-se emprego? Claro que cria-se emprego. Vou dar um exemplo, a questão de produção de frango, por exemplo. As grandes corporações fornecem a matéria-prima, que é o pintinho lá. E aí o camarada vai ter um aviário na sua propriedade. Ele vai receber semente, ele vai receber a ração para esse animal, ele vai receber o transporte da sua produção até o frigorífico, mas ele tem que ter toda a manutenção, ele tem que criar, ele tem que construir o seu aviário, e aí o que ele tem de lucro é uma participação no que ele vai produzir desse frango, a cama que sobra, né? O estrume do animal é todo dele, então ele vai comercializar isso. Então vejam, só que hoje ele comercializa isso com a própria grande empresa que fornece para ele a matéria-prima, que no caso é o pintinho. Então isso é um exemplo de complexo agroindustrial. Então você vai ter o cara do setor primário, aquele que produz, o setor secundário, que é ele que transforma isso, e o setor terciário, aquele que transporta e comercializa. Então esse complexo agroindustrial, ele faz muito um desenvolvimento industrial e um desenvolvimento agrícola brasileiro. E é por isso que nós temos que entender uma diferença que existe entre o agronegócio e a agricultura familiar, que não deixou de existir. Veja, quem planta para a gente comer é o pequeno agricultor. Na minha cidade, onde eu moro, aqui em Campo Grande, há um cinturão verde. Esse cinturão verde, em volta da cidade, são pequenos agricultores, agricultura familiar, que produzem para atender o consumo da minha cidade. Então, quando você vê lá, você chega no supermercado, você tem alface, verdura, legumes, quem produz isso é essa agricultura familiar, não é esse grande produtor no plantation, porque o agronegócio são grandes propriedades. Isso, grandes propriedades ainda implica no plantation. A mão de obra aqui, a mão de obra é uma mão de obra qualificada hoje. Essa mão de obra é cara. Especificamente ela é uma mão de obra um pouco mais cara. Essa mão de obra daqui, ela é familiar. Ela produz, claro, para ela poder consumir, mas ela comercializa isso porque é uma média propriedade ou pequena propriedade. Aqui a produção é em commodity, matéria-prima para exportar, café, milho, soja, carne, leite, né, laranja, é um commodity. Aqui não, aqui é para subsistência e para atender ao seu mercado, ao seu entorno. Aqui vai ter muito investimento, aqui vai ter muita tecnologia. Aqui vai depender do que o Estado pode fazer para esse cara ter empréstimo para que ele possa poder plantar e comercializar o seu produto. Aqui vai ter muito apoio governamental porque é voltado para a exportação e aqui vai ter muito pouco esse apoio. Não deixa de existir, ele vai continuar a existir, tá?
Aqui a gente vai ter um PIB, ó, vai ser quase 20, 25% do nosso PIB. E aqui a gente vai ter uma série de problemas sociais para atender essa população que é uma população que produz para que nós possamos nos alimentar. Não quer dizer que ela não vai ter uma estrutura, ela tem, mas ela poderia ser muito melhor. Tanto aqui no agronegócio, quanto aqui na familiar, da porteira para dentro, tudo funciona com alta qualidade, com muito desenvolvimento. O problema é da porteira para fora, elas têm em comum isso, né? O apoio, a rentabilidade são diferenciados. Aqui a gente vai ter o aprimoramento com grandes corporações. Não quer dizer que aqui a gente não tenha uso de insumos defensivos agrícolas. Você tem, mas não na escala que se tem aqui nessa região, não no volume que se tem aqui. Então, quando se trata de agricultura, nós temos que entender essas diferenças, temos que entender esse processo todo, temos que entender que ao longo da história, a agricultura passou por um processo de evolução. Tanto que se imagina que no Paleolítico, que vai ser a primeira Revolução Verde, quem tenha criado a agricultura tenha sido a mulher. Por que a mulher tenha sido a criadora da agricultura? Porque o homem saía para caçar, ela ficava em casa. Então, ao ficar em casa, ela vai desenvolver essa produção, essa cultura nômade, sedentária, que deixa de ser nômade para ser sedentária. Ela vai de fixar o local onde ele morava, ele vai começar a plantar para que ele possa comer. E quem começa a plantar é justamente a mulher que vai desenvolver a agricultura no planeta. Então, vejam, o processo histórico nosso revela isso no mundo. E ao longo da Revolução Verde para cá, muita coisa mudou na produção agrícola no planeta. Mesmo assim, a gente vai ter algumas regiões de muita pobreza, de muita desigualdade, muita concentração de riqueza, e onde não tem uma certa produção de alimentos. Ok? Um abraço a todos, um dia de cada vez, a gente se vê na nossa próxima aula.